Salmos. Qual é o gênero literário de Salmos? Poesia, não é isso? Provérbios. Poesia, não é isso? Quando você vê, por exemplo, crônicas, qual é o gênero? História. Quando você pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos, história. Romanos, qual é? Carta, uma epístola, né? O Apocalipse é um gênero literário. Um gênero literário que surgiu 200 anos antes de Cristo. Isso é importante também anotar, que a gente vai notando. É chamada de literaturas apocalípticas, que são literaturas produzidas de 200 anos antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, até o final do primeiro século, ou seja, até o ano 100 depois de Cristo. Então, mais ou menos, é na faixa de 300 anos, 200 anos antes de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo, você tem as chamadas literaturas apocalípticas, que é um conjunto de literaturas que possuem características próprias. Quais são as suas características? Conflito, entre o bem e o mal, a ideia de que a batalha que se dá na Terra, ela é reflexo de uma batalha o quê? Espiritual, a ideia de que existe uma mensagem de conforto para a pessoa que está sofrendo, para ela perseverar até o fim, que ela vai ser salva, a esperança de um Salvador. Então, as literaturas apocalípticas, elas trabalham dessa maneira, com símbolos, com figuras, com monstros, com dragões, com figuras até mesmo da mitologia, como o dragão, por exemplo. Por que esses livros são chamados de apocalípticos? Porque o livro que ficou mais famoso com esse gênero é o livro de João, que tem o nome de Apocalipse. Então, todos os livros que têm uma semelhança com o livro de João foi chamado de literatura apocalíptica. Tudo bem? Está aí? E aí você me pergunta, então isso, você quer dizer que o livro não é inspirado? Não, não é isso. Eu quero dizer que Deus, quando se revela ao homem, ele se acomoda, a revelação ela se acomoda à nossa realidade cultural. Por exemplo, você está no Brasil, qual é a língua que nós falamos? Português, não é isso? Então, quando você lê o texto está em português. Deus está acomodando a revelação na nossa língua. Quando você, por exemplo, lê Atos dos Apóstolos, história é uma produção humana, da cultura humana. Fazer história é algo da cultura humana. Mas no momento em que você faz história, e essa história é a história da redenção, da salvação, Deus está se utilizando da cultura humana, da produção humana, para poder comunicar a sua verdade. Então, Deus está comunicando verdades dentro da cultura, da produção desse gênero literário que nós chamamos de Apocalipse. Quem é o autor do livro do Apocalipse? Durante algum tempo houve debate sobre isso. Alguns acham que é João, o apóstolo João, porque se você pegar o livro, vamos dar uma olhada no capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Não está dizendo se é filho de Maria, se é filho de Joaquim, se é filho de João. Então dá para entender que esse João era alguém muito importante. Porque ele só falou João, né? Senão, se fosse um qualquer João, quer dizer João, filho de Ciclano, não, um João conhecido. Só que algumas pessoas levantaram lá na época de que havia um presbítero da Ásia Menor chamado João, e que poderia ser ele o autor. Mas é quase que consenso de que o autor do Apocalipse, por simplesmente o autor dizer João, é o João mesmo, é o João parente de Jesus, que João era João de Fariseus, e era o João apóstolo, que era o apóstolo mais novo e o último a morrer. Esse João apóstolo, ele foi o único apóstolo que não sofreu homicídio. Foi o único apóstolo que não foi martirizado. Todos os demais, Tomé, Pedro, Tiago, todos eles foram martirizados. Mas João foi o único que não sofreu martírio. Ele teve uma morte natural. Morreu de morte morrida, As pessoas costumam brincar. Aí a gente precisa entender o seguinte: qual é o contexto que escreve o livro? O cristianismo
mas pelos judeus. Lembra que foram os judeus que perseguiam os cristãos inicialmente? Paulo, por exemplo, ele não era judeu, ele não perseguia o cristianismo, a igreja. A igreja só passou a ser perseguida a partir do ano 64 com Nero. Nero, ele era louco, né? Tacou fogo em Roma e acusou os cristãos. E por, entre aspas, coincidência, um dos bairros que não foi incendiado, o número de habitantes ali, quase todos eles eram cristãos. Então aí que caiu na conta mesmo dos cristãos como sendo os incendiários de Roma. Disse que Nero tacou fogo em Roma porque ele queria reconstruir Roma e achou um bote expiatório que foram os cristãos. Então, a partir de 64, você percebe claramente que houve uma perseguição. Foi a partir de 64 que você vai ver que Paulo morreu, decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque até então as prisões eram prisões muito tranquilas, prisões domiciliares. Pedro estava preso, mas ele podia receber visita, ele pregava a guarda romana que tomava conta dele. Mas a partir de Nero, a coisa ficou um pouco hostil. Depois disso, houve uma parada, não houve tanta perseguição assim. E ela só vai ser retomada na década de 90. Então, primeira perseguição, por conta do Estado, em 64. Depois, a partir de um imperador chamado Domiciano, que era na década de 90. E é exatamente nesse período que, segundo a tradição, João tinha sido lançado com cabelão de óleo fervendo, teve seus olhos, se não me engano, não tenho certeza agora em relação a seus olhos vazados, eu não lembro. Mas eu lembro sim que ele foi lançado no caldeirão de óleo fervendo, não morreu, e João já estava já idoso, exilado na ilha de Patmos. Então veja bem, indo para o capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então a revelação é dada por Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então o livro fala de coisas que estavam para acontecer ali naqueles dias. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, antes de qualquer coisa, o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então essa carta, esse livro, ele foi dirigido a 7 comunidades da Ásia Menor. Qual é esse lugar hoje? Turquia. Então, essas 7 igrejas eram 7 igrejas reais, literais, não eram 7 igrejas simbólicas. Mas existiam, com certeza, mais igrejas na Ásia. Mas por que elas são dirigidas a 7 igrejas? Porque, gente, aqui há um código, uma chave de interpretação do Apocalipse. Os números no livro do Apocalipse, eles são profundamente simbólicos. E aí eu já começo aqui dizendo acerca de um número, que é o número 7. O número 7, ele significa o número da perfeição. Geralmente é um número ligado a Deus. O número 7 é o número de Deus e geralmente é o número da perfeição. 7 dias, é isso que tem a ver com a criação. Deus criou esses dias, no 7º, descansou. Então esses 7 eram 7 igrejas reais, mas eram 7 igrejas que simbolizavam todas as igrejas que estão espalhadas na terra. Porque veja bem, se você fizer um estudo, e é um desafio que eu faço para vocês nessa semana, se vocês começarem a ler o livro do Apocalipse, e cada igreja que está ali destinada à carta, você vai ver que são igrejas que têm problemas reais. Jesus Cristo vai elogiar, vai depois chamar atenção por conta do pecado de outro. Então você percebe claramente que essas igrejas elas passavam por situações em que elas estão sendo exortadas. E como que essa carta faz sentido para a gente? É simples. Você pode ler muito bem uma ou outra igreja a qual a carta foi dirigida, e você vai perceber, poxa, essa igreja aqui de Marechal parece um pouco com a igreja X, a igreja de Holanda parece com a igreja Y, a igreja de Pedro Ribeiro tem hora que parece com a igreja A, parece
a igreja B. Ou seja, essas igrejas que estão aqui, elas possuem problemas, elas possuem virtudes, que todas as igrejas ao longo da história, espalhadas na Terra, elas podem em algum momento se identificar. Então é uma carta que fez sentido para o leitor primário. Quem é o leitor primário? Aqueles a quem a carta foi dirigida. Mas também faz sentido para nós, que não fomos o alvo primário, mas somos aqueles que, ao olhar para o texto, podemos nos identificar com ele. Então, olha o que o João vai dizer. João às 7 igrejas, verso 4, tá, irmãos? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, vós outros da parte daquele que é, quem tiver com a Bíblia aí, marca essa parte. Daquele que é e que há de vir. Então ele se apresenta dizendo, aquele que é e que há de vir. Por que eu estou falando para você marcar? E é muito importante que você não perca nenhum outro estudo, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Se você falta, você vai ter dificuldade no outro encontro de conseguir chutar. Porque quando você chegar no capítulo 11, você vai entender o que eu quero dizer com esse que é, que era e que há de vir. Da parte 2, quantos espíritos? 7. Uma coisa legal também de você fazer é marcar todas as vezes que aparece o quê? 7. 7 igrejas, 7 espíritos. Significa que Deus tem 7 espíritos? Não, porque o 7 aqui representa a totalidade da ação do Espírito de Deus. Está entendendo? O 7 ele é o quê? Simbólico. Não é só aqui no livro do Apocalipse que o 7 é simbólico, não. Quantas vezes eu devo perdoar um irmão? 70 vezes 7. Jesus não estava ensinando que era para perdoar 490. Quando batesse 491, você não precisa mais perdoar. A ideia não é essa. A ideia é que você precisa perdoar quantas vezes for o quê? Necessário. É isso? Olha aqui, irmãos, que eu quero que vocês entendam. O livro foi então escrito por João, com base na revelação que Deus deu a ele, enquanto ele estava na ilha de Patmos, por volta da década de 90, 92 a 95. O livro foi escrito mais ou menos por aí, década de 90. Ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho, por causa do Evangelho, escrevendo para 7 igrejas que Deus ordenou que ele escrevesse. Agora, olha aqui que o texto continua dizendo no verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, novamente, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse título está sendo dado a quem? A Deus Pai, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso Deus Pai. Ele é o Alfa e o Ômega. Agora preste atenção que está no verso 7. Eis que vem com as nuvens. E o que vai acontecer? Todo olho verá. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. É Jesus que vai vir e todo olho verá. Hoje, irmãos, atualmente, algumas pessoas falam, ensinam, que quando Jesus vier, só os crentes vão ver. E a igreja vai ser o quê? Arrebatada. Se você, por exemplo, pegar uma série de livros que foram transformados em filmes, que é chamado Deixados para Trás, eles ensinam exatamente isso. Que é um filme também que passou há pouco tempo no cinema, gosto muito desse ator, Nicolas Cage, um filme chamado Apocalipse, também traz essa mesma ideia. Né? É um piloto de avião, pessoas somem e tal. Essa ideia, ela não é bíblica. Por que
Porque em lugar nenhum da Bíblia diz que as pessoas vão ser tiradas da terra para se encontrar com Jesus nos ares e que ninguém vai ver. O texto está dizendo bem claro que eis que eu venho das nuvens e todo olho verá. Aí a pessoa pode dizer, não, esse todo pode ser todo da igreja. Mas o texto está dizendo o seguinte, olha, até quando o transpassar, ou seja, fazendo uma referência àqueles que não estavam com eles, mas àqueles que foram contra ele. Todo olho verá. Então a volta de Cristo, ela não é misteriosa, ela não é secreta. Quando a Bíblia fala que Jesus vem como ladrão, não significa que ninguém vai ver. O que a Bíblia está querendo dizer é que ninguém sabe o dia e nem a hora. Porque se você souber, você vai ficar lá aguardando para ver com a escopeta na mão. A mesma coisa, se você souber o dia que Jesus vai vir, você vai fazer, eu vou pegar a vontade, quando chegar lá no dia tal, eu vou lá, vou na igreja, peço perdão, me arrependo que eu estou parado. Então a ideia é essa. É uma constante chamada para ficar no quê? Vigilante, para você não ser pego o quê? De surpresa. Se você ler, por exemplo, Mateus 24, a comparação da volta de Cristo é similar àquilo que acontece lá nos dias de Noé. Ninguém estava preparado. Ninguém deu crédito à pregação de Noé. E quando as pessoas menos pensaram que a coisa ia acontecer, choveu e choveu forte. E choveu de uma forma que ninguém mais viu a chuva parar, porque morreram nela. Então, o primeiro início aqui do texto já está nos revelando quem é que está escrevendo, para quem está dirigindo e quem é aquele que está como centro da mensagem. Vamos continuar, verso 9. Aí já está se descrevendo. João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Pátio, chamada Pátio, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí algumas pessoas falam assim, o dia do Senhor, que dia é esse? É o dia que ele vai voltar ou é o domingo? Porque aqui pela primeira vez você vai ver a expressão na tradução da Bíblia Latina, chamada domingo, porque dia do Senhor é Dominus. Para quem não sabe, domingo significa dia do Senhor. Eu acredito que aqui João ele estava na ilha de Patmos no domingo mesmo, possivelmente em oração, em comunhão, ainda que estivesse exilado, ele reservou esse momento para a adoração a Deus e Deus se revelou a ele no domingo, na ilha de Patmos. Ele disse que achou-se em espírito no dia do Senhor e ouviu por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas. Aí tem aqui as igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro. 7 novamente aparecendo. Pode marcar aí. 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça, cabelo e cabelos eram brancos como alva lã. Branco fala de autoridade, de santidade, como neve. Os olhos como chama de fogo. Fala do poder penetrante, daquele que conhece. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz com voz de pesados. Tinha na mão direita quantas estrelas? 7. Novamente. 7 candeeiros, 7 estrelas. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o quê? O sol na sua força. Como se fosse o sol do meio-dia. Quando vi, cair a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é esse aqui? Jesus. No verso 8, é uma referência
nome, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Aqui agora, no verso... Qual que nós estamos aqui? Está me entendendo? 17. É o próprio Jesus. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: tanto Deus Pai quanto Jesus recebem a mesma qualificação, o primeiro e o último. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizem que Jesus não é um todo-poderoso, ele é simplesmente poderoso, é como se fosse Deus menor. Mas aqui você vê claramente na Bíblia que Jesus Cristo ele recebe as mesmas qualificações que o Pai. Ele é também o primeiro e o último, ou seja, ele é igual ao Pai. E o texto vai dizer: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o livro do Apocalipse tem que falar de coisas que são, as coisas que eram e as coisas que vão acontecer. O livro do Apocalipse, então, ele não é um livro que fala do futuro apenas. Porque a maioria dos nossos irmãos vão dizer assim: o livro do Apocalipse fala da grande tribulação que ainda vai acontecer lá no futuro, no período de 7 anos, quando a igreja for arrebatada. Não, o texto fala que Jesus Cristo vai vir, todo olho verá, e ele fala que o que está registrado aqui tem coisas a ver com João, tem coisas a ver com coisas que vão acontecer ao longo da história, e também tem coisas a ver com coisas que vão ainda acontecer. Então nós já estamos no Apocalipse, o futuro já chegou. O Apocalipse é uma realidade que contempla a igreja de todas as épocas e de todas as eras. Abre, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por gentileza. No verso 7 está escrito o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os sonharão os vossos velhos. Esse texto de Atos dos Apóstolos é uma referência de Pedro. De que texto bíblico? Quem sabe? Joel. Qual capítulo? 2. Abra lá em Joel, então, por gentileza, no capítulo 2, no verso 28, não é isso? Só para vocês se situarem, o texto está falando do dia que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, que as pessoas começaram a falar em línguas. Pedro foi lá e disse que ali estava acontecendo o cumprimento da profecia de Joel. O que Joel fala, por gentileza? E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Qual é a diferença do que João está dizendo para aquilo que Pedro está dizendo? No verso 17 de Atos 2. Há uma diferença aí. Pedro está citando Joel, mas ele mudou o que João falou. Você consegue descobrir? Joel 2,28. E acontecerá depois daqueles dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é isso? Pedro vai dizer que no dia de Pentecostes cumpriu a profecia de Joel. O que cumpriu aí? Qual é a diferença? A descida do Espírito Santo. Mas como é que ele cita? Como que está? Qual é a diferença do que João falou para aquilo que Pedro está dizendo? Há uma diferença aí no texto. Exatamente isso. João fala assim: olha, e acontecerá que depois daqueles dias. Aí Pedro está dizendo assim: e nos últimos dias. Porque Pedro está dizendo que nos últimos dias começou. E quando é que começou os últimos dias? Quando Cristo o quê? Subiu e derramou o Espírito Santo. Os últimos dias é esse período em que Cristo derramou o Espírito Santo até a sua volta. Só que existem os últimos dias dos últimos dias. Está entendendo? Os últimos dias é esse período em que Cristo subiu e o Espírito desceu. Mas existe os últimos dias
dos últimos dias. Isso. Esse aqui Não, os últimos dias, os últimos dias. é o período que vai vir, que nós chamamos de grande tribulação. É o período em que vai surgir o anticristo, ainda vai acontecer. É depois. É depois. Os salvos não estarão na terra. Não, vão estar na terra. Eu ouço mensagem. A maioria, a gente vai ver isso. A maioria das pessoas ensinam exatamente isso, mas a gente vai ver se isso procede. A gente vai ver. A gente vai ver se isso procede. Agora, olha só, irmãos. É porque, deixa eu só explicar uma coisa. Aqui no Brasil, foi ensinada uma teologia durante muitos anos que ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E essa teologia ela foi ensinada nos Estados Unidos no século XIX, veio para o Brasil e através de uma Bíblia de estudo chamada Scofield, quase todo mundo adotou essa interpretação. Mas essa interpretação ela é muito carente de base bíblica, porque não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que a igreja sobe e que as pessoas vão ficar na terra sofrendo. Na verdade, é uma interpretação que é feita, que no meu ponto de vista ela não tem muita substância, mas que a maioria das igrejas evangélicas aprenderam assim e reproduziram assim. Eu mesmo fui ensinado assim. Depois que eu tive a oportunidade de estudar mais o assunto, eu pude aprender aquilo que ao longo da história da igreja, a igreja sempre defendeu. Vamos dizer assim, foi uma teologia que chegou no Brasil, que ficou famosa, e por todo mundo ter aprendido assim, ninguém questionou. Hoje, por conta de internet, de acesso a mais livros, as pessoas estão vendo que não é a mais antiga, e que nem sempre foi assim que foi ensinado. Entendeu? Então, quando Jesus crescer, né? Aham. Pegar lá a igreja, né? Dele. Aham. Os Atos. Não desce na terra. Isso. Aí, pelo que aprendi até hoje, é que os salvos subirão. Não primeiro foi essa tribulação. Essa outra. Então, eu vou explicar rapidinho, mas ao longo dos nossos encontros eu vou enfatizar mais. Mas eu vou explicar assim, o que acontece? Quando Jesus voltar, é o último dia. Porque a igreja ela vai estar passando pela grande tribulação. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver que o tempo todo o anticristo está perseguindo quem? A igreja. Então o que acontece? Deus vai guardar a igreja das catástrofes físicas, mas da perseguição, não. É parecido com o que aconteceu lá no Egito. Se você ler a história de Êxodo, as pragas desciam sobre o Egito, e o povo de Deus era o quê? Guardado. Mas Faraó, quando tinha que atacar os egípcios, ele conseguia atacar e até mesmo matar os egípcios, os hebreus, né? Então nós entendemos da seguinte maneira, que a igreja ao longo da história, ela vai passar pela grande tribulação, e o guardar de Deus não significa não morrer, o guardar de Deus significa não perder a fé. Lembra que Jesus Cristo disse assim, olha, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo tu me destes. Não peço que os livre do bem, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que mal é esse? Não foi a morte, porque todos os apóstolos morreram de perseguição. Livrar do mal é livrar da perda da salvação, livrar da perda da fé, é livrar do êxito de Satanás para poder a pessoa diante da dificuldade desistir. O que Deus promete por meio da intercessão de Jesus Cristo é de nos guardar, de não perdermos a fé diante dos desafios. Então o que nós acreditamos? Que a igreja passa pela grande tribulação e que no último dia nós vamos subir para encontrar com Cristo nos ares e aqueles que ficaram na terra vão ser destruídos nesse mesmo dia, para que haja o julgamento final. Tanto é que todas as vezes que você for ler na Bíblia sobre ressurreição, pega por exemplo João 6. Para vocês só terem uma noção. Todas as vezes que Jesus fala de ressurreição, olha o que ele fala. Verso 39.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha o que ele continua dizendo. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Marta e Maria. Quando Jesus pergunta para Maria se ela acreditava que Lázaro poderia viver, o que ela disse? Eu acredito que ele vai ressuscitar no último dia. Porque a ressurreição sempre se dá no último dia. Se nós acreditarmos que a igreja vai ressuscitar, vai encontrar com Cristo nos ares, quem já morreu, e depois ainda vai continuar a tribulação, já não é o último dia. Entendeu? E aí, quando acabar a tribulação, quem morreu na tribulação vai ter que ressuscitar também. Já teria uma outra ressurreição. Então, quer dizer, quando a Bíblia fala de ressurreição, ela sempre fala do último dia. Por quê? Porque no último dia Cristo vem, a igreja encontra com Cristo nos ares, e aqueles que ficam na terra são destruídos. Se você ler Pedro e Tessalonicenses, você vai ver que a descida de Cristo, ele traz consigo o quê? Fogo para poder destruir a terra. E aqueles que ficam são destruídos, os que se encontram com Cristo estão com Ele, e depois aqueles que morrem ressuscitam e caem para fazer parte do julgamento final. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê uma igreja que está na terra o tempo todo, sofrendo perseguição. E em momento algum você vai ver no livro do Apocalipse um arrebatamento, a igreja se tornando livre das perseguições, pelo contrário. O tempo todo a Bíblia fala que não adoraram a marca da besta, aqueles cujos nomes já estavam escritos no livro da vida. Quem são esses? Os filhos, os salvos. Entendeu? Voltando para o Apocalipse 1. Está caminhando já para a nossa parte final. Verso 20, Quando os mistérios da sete igrejas, capítulo 1, verso 20, Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste nas minhas mãos, na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são o quê? Os anjos das sete igrejas. Possivelmente são os pastores, o responsável pela igreja. Então são sete estrelas responsáveis pelos sete candeeiros. Os sete candeeiros são sete igrejas. Então você tem aqui sete candeeiros, sete igrejas. Sete estrelas, o líder de cada uma das igrejas. Tudo bem? Hã? É aquilo. Lembra o candelabro? Não sei se você consegue visualizar. Que tem aquele. Geralmente tem a igreja do Rio, tem lá. Onde que se coloca como se fosse vela? Então os catecistas são aquelas bases onde que você tem candelabro com sete lâmpadas, Lembra que está visualizando? Conseguiu visualizar? Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, que vai ser importante para os nossos próximos encontros. Primeira coisa, o livro é cheio de símbolos. Praticamente, ele é todo simbólico. Então você vai encontrar aqui os números que não são literais, são simbólicos. E as imagens também elas são simbólicas. As coisas não são literais, são imagens que procuram representar alguma coisa. Não é que a coisa não existe, ela representa uma coisa que existe. Então, eu vou dar aqui o significado de alguns números. O número 7, eu já falei, significa a perfeição, é o número de Deus, representa a totalidade. Às vezes você vai ver no livro do Apocalipse o 7 sendo colocado no diabo, uma forma de falsificação do poder e da totalidade por parte do diabo. O número 10, geralmente, é o número do mal. O número 6 é o número atribuído ao homem, porque o homem foi criado no sexto dia. O número 6, ele mostra, de certa maneira, uma quebra do número 7, da perfeição.
ele é uma referência ao homem, enquanto o 7 é uma referência a Deus. Por isso que a besta é 666, como se fosse uma exaltação da figura do homem, em detrimento de Deus. O número 2 representa os testemunhos. Você vai ver que a Bíblia comanda ir pregar o Evangelho, manda de 2 em 2. Você vê que quando alguém pecar, tá, você chama 2 testemunhas para poder corrigir. Então o número 2 é das testemunhas. E vai aparecer no Apocalipse com as 2 testemunhas. O número 12 é uma referência ao povo de Deus. 12 tribos do Antigo Testamento, né, de Israel, e 12 apóstolos. Quando você tem um múltiplo de 12, você tem a totalidade do povo de Deus, como por exemplo, 144 mil. 12 vezes 12 vezes 1000. 1000 significa uma quantidade total, grande, para representar uma extensão. Deixa eu ver um outro número importante. Acho que esse já dá para a gente trabalhar essa variação, eu vou explicando. Uma outra coisa que a gente precisa ver no livro, que é importante para a gente entender, porque eu não vou ler capítulo por capítulo, eu vou pegar em blocos, tá? O livro você não deve ler de uma maneira cronológica, linear. Eu já falei isso. Você deve ler o livro de forma cíclica. É chamado de paralelismo. O que é isso? Pega uma bolinha de papel e joga, enche um tanque, né, e tira lá a tampa, né, enche e depois tira a tampa do rabo e solta uma bolinha. Você vai ver o quê? Passando por você várias vezes aquela bolinha e cada vez mais vai aumentando a velocidade até o quê? Descer pelo esgoto, não é isso? O livro é mais ou menos assim. Ele conta a história da salvação várias vezes e cada vez que ele conta, ele vai trazendo novas informações até chegar ao ponto culminante, até o ápice. Ou seja, o livro ele narra a batalha, a saga do bem versus o mal, que começou lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para a mulher e para a serpente: olha, a sua descendência ferirá o calcanhar e a descendência da mulher vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Então o que é o Apocalipse? O Apocalipse é a história do cordeiro versus o dragão, dos aliados do cordeiro versus os aliados do dragão. O livro do Apocalipse é um livro que fala o seguinte: o conflito que nós temos aqui na Terra, as batalhas, as lutas, são reflexos de conflitos e de batalhas espirituais, onde aqueles que são aliados do cordeiro têm a vitória final. O livro do Apocalipse é um livro que vai anunciar uma guerra, mas antes dessa guerra acontecer, ele já anuncia quem é o vencedor. Logo no primeiro capítulo a gente já viu que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Eis que vem sem demora, todo mundo verá, até mesmo aqueles que transpassaram. Ele vem para pôr fim, ele vem para acabar com esse conflito, mas ele vai começar a narrar esse conflito, e ele vai narrar de uma forma linda e majestosa, uma belíssima obra de arte. Você vai ver que esse livro é lindo demais, o modo como ele é construído. Ele vai mostrando toda uma força sendo formada do mal e todo um corpo sendo formado do bem, e uma batalha, e Cristo é como se ele o tempo todo estivesse narrando uma batalha que vai acontecer. Vai acontecer a batalha, vai acontecer a batalha. Aí o diabo vem e tenta, aí o diabo vem e tenta. Ele vai perdendo força e daqui a pouco ele vai buscar aliados. Ele forma um bloco de pessoas que vão lutar ao seu lado. E aí então você tem esse grupo que está do lado do dragão, matando e vencendo aqueles que estão do lado do cordeiro. Vencendo no sentido físico, porque à medida que eles morrem, eles aparecem no céu. Você vai perceber isso ao longo do livro. Mas quando o diabo pensa que está vencendo a luta, Cristo aparece e destrói. Ele anuncia uma batalha e parece que vai haver uma luta mesmo. E quando você fica o tempo todo dizendo, vai ter, aí você
Era parecido quando você tinha as lutas do Mike Tyson. Eu lembro que eu vi meu pai gostava muito de ver boxe, e aí ficava pegando porca, aí foi na cozinha, voltou, acabou. A luta era rápida. É mais ou menos isso. Parece que vai vir um conflito muito grande, um anúncio de um grande conflito. Mas o que acontece? Cristo vem e destrói, simplesmente com uma só palavra. Então, qual é o método, a forma que nós vamos usar para interpretar o Apocalipse? Qual é o número simbólico aqui que aparece várias vezes no livro? Número 7. Se você for ler, a gente vai ver depois, são 7 selos. São 7 trombetas e são 7 taças. Por isso esse livro conta a história da salvação 7 vezes. 7 vezes ele conta a história. E por 7 vezes ele narra, ele tem um ponto central, ele tem um clímax. Eu vou aqui então falar para vocês quais são as 7 e vou pedir para que vocês estudem o capítulo 1 até o capítulo 7. Será que dá? Até a próxima parte? Do 1 ao 7? Então vamos lá. Não vai dar para explicar para vocês aqui os pontos principais de cada sessão, mas a gente já vai começar no próximo encontro mostrando qual é o clímax de cada sessão. Como se fosse aquela bolinha que vai passando com você várias vezes até chegar ao ponto final. Primeiro, o livro está dividido em 7 sessões. Primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que é chamado de os 7 candeeiros. Primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros. Se você pegar então o capítulo 1, você vai perceber que as cartas acabam no capítulo 3. Então, no capítulo 1 ele se apresenta. Aí começa a botar as cartas. Você vai ver carta Éfeso, carta Filadélfia. Então, quando acaba o capítulo 3, acabou a sessão das cartas. E aí o que você vê? Capítulo 4, a gente vai estudar semana que vem o capítulo 4. O capítulo 4 é o culto. Aqui mostra uma liturgia. O capítulo 4 e o capítulo 5 é uma liturgia, é um culto do céu. Se você chegar em casa, dá uma olhada no capítulo 4. É o culto do céu, no capítulo 4 e 5. É um culto. Então, a primeira sessão é de 1 a 3, os 7 candeeiros. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7. É chamado de os 7 selos. A segunda sessão, os 7 selos. Terceira sessão, quem estiver anotando, terceira sessão, vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11, é chamado de as 7 trombetas. Terceira sessão, as 7 trombetas. Cada sessão tem um ponto principal, entendeu? A gente vai ver no nosso próximo encontro. Quarta sessão, vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Para mim, o capítulo 12 é o capítulo mais bonito do livro. Ainda não consegui preparar uma pregação sobre ele, mas eu estou aqui cantando, estou montando. Está para sair, está quase. E está quase vencendo. Capítulo 12 ao 14 é chamada de a tríade do mal. A tríade do mal. A tríade. É uma trindade do mal. Você vai ver que no capítulo 12 ao capítulo 14 o diabo vai formar uma trindade. O anticristo, Satanás e o falso profeta. Capítulo 5, ou capítulo 5, quinta sessão, vai do capítulo 15 ao capítulo 16. Quinta sessão vai do capítulo 15 ao 16. É a sessão das taças, as 7 taças. Sexta sessão vai do capítulo 17 ao capítulo 19. É a chamada de a derrota dos agentes do dragão. Ele aqui começa a narrar então a derrota de cada um deles. Dessa tríade, cada um deles começa a ser derrubado. E a última sessão, a sétima sessão, é a sessão da consumação final. É onde você tem a Nova Jerusalém,
a cidade santa que desce do céu. Então o livro está dividido em 7 sessões, contando a história da salvação, 7 vezes, indo do nascimento de Cristo até a sua volta. Essa é a ideia principal do Apocalipse. E por último, a gente vai agora entender o seguinte, que o livro do Apocalipse ele vai também te mostrar que o tempo todo você tem Deus, os anjos, a sua igreja, os seus profetas, e aí você tem uma paródia. O diabo faz a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você tem a figura de Deus, de Cristo, do Cordeiro e a sua igreja, Satanás também monta a sua. Por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é que anuncia Jesus Cristo como Filho de Deus? João Batista. Ele é o precursor de Cristo. Então você tem o Cristo e você tem o precursor do Messias. O que Satanás faz? Quando você, por exemplo, vai ver lá no capítulo 13, você tem a besta que sai do mar, e você tem a besta do mar e a besta da terra. Uma representa o poder político e outra representa o poder religioso. O poder religioso é como se fosse o profeta, anunciando, exaltando a figura daquele que sai do mar, que é a besta do mar, que é o poder político. Da mesma maneira que Jesus Cristo foi anunciado, ou João Batista apontava para Cristo, a besta que sai da terra, vem da terra, aponta para a besta que vem do mar. Da mesma maneira que você tem a igreja do Senhor, que é marcada e é selada, no capítulo 7, Satanás também tem os seus que são selados e são marcados com o seu número, B. A mesma maneira que a igreja é a noiva de Cristo, resplandecente, você tem Satanás que representa a sua igreja, representada pela grande meretriz, a prostituta. Está entendendo? Você está dando uma paródia. O tempo todo Deus tem os seus e Satanás vai fazer o quê? Fazendo uma paródia, reproduzindo uma força de oposição. Então o texto vai ser, o livro vai sendo construído dessa maneira. E dessa maneira ele vai narrando um conflito que vem desde a vinda de Cristo até a sua consumação. E esse livro tem significados profundos para o nosso dia a dia. Beleza? Ao 19. A 17 e 19 chamando a derrota dos agentes do dragão. Olha, a sétima sessão você pode botar a consumação final, a Nova Jerusalém. É o ponto máximo da revelação, né, do texto todo. Eu boto a restauração, a consumação, o estado eterno. Pode botar o estado eterno, a consumação final, Nova Jerusalém. Tudo bem, gente? Alguma pergunta para a gente fechar? Então, na próxima semana, convide mais uma pessoa que acha que ainda dá tempo da pessoa vir sem apoiar muito, mas eu acho que uma terceira pessoa vai falar, o que é isso? Ele bebeu, o que está acontecendo? Porque essas palavras que eu estou dando hoje aqui são como se fossem chaves para você conseguir interpretar o texto. Não que uma pessoa não possa vir o terceiro encontro, mas eu acredito que ela já vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque é uma série de informações que você precisa uma da outra para poder desenvolver. Tá? Eu até te agradeço por você ter falado alguma coisa antecipada, porque fica fácil a pessoa entender que eu estou interpretando o texto como a igreja estando na terra. Tá legal? Tudo bem? Vamos lá então, agradecendo a Deus. Quero agradecer os nossos irmãos aqui de Holanda, de Montevideo, que estão aqui nos prestigiando. Espero que tenham gostado, sido abençoado. E próximo encontro, se puder trazer mais gente.